Olá, boa tarde. O meu nome é João Nascimento. Eu fui estudante aqui no ISEC, por isso é com uma grande honra que estou aqui. É engraçado porque eu fiz o meu projeto de curso com o Tiago Pascoal, que esteve aqui, um dos apresentadores da Tecnoin. E pronto, obrigado por me receberem também. Obrigado, ISEC. Eu sou... Eu trabalho na área da informática, trabalho na área da saúde, programo Java, SQL, JavaScript, seja base de dados e tenho como hobby o 3D, nomeadamente o Blender, e gosto também de explorar outros programas, nomeadamente motores gráficos, como o Unreal, conseguem ver ali em cima, e experimentei programas da Algorithmic, que é o Substance Designer, Substance Painter. Para mim é importante não só o Blender, ou seja, todo o workflow que nós temos, o Blender muitas vezes não consegue ser suficiente para todas as nossas necessidades. Então, às vezes, é importante procurarmos outros substitutos, neste caso, complementos. Para tal, eu criei um projeto, um corredor, que eu vos irei mostrar, e por causa desse corredor eu consegui criar também, aliás, desenvolvi venho-vos apresentar a parte de Blender que eu fiz para o corredor. Peço desculpa, estou um bocadinho nervoso, isto apresentar em público para mim é novidade. Vou apresentar um bocado de Blender, do que fiz no projeto, vou-vos mostrar um bocadinho de Substance Designer, como criar um material, Substance Painter, como aplicar materiais e o material que eu vou criar, e também um bocadinho da Unreal Engine. No Unreal Engine eu vou só mostrar mais a parte de importação de texturas e não tanto iluminação, que aí era outro tópico completamente à parte e ia demorar muito tempo. Por isso, pronto. No final irei fazer uma pequena conclusão sobre o meu projeto. Com o meu corredor, o meu objetivo foi criar um pouco de portfólio, praticar Blender, modelação, V-Unwrapping, exportação de objeto 3D. Aqui eu irei mostrar um time-lapse de Blender, não irei propriamente falar sobre a exportação de objetos, até porque já foi falado, e a parte de criação de materiais é muito semelhante aos materiais que também já foram mostrados e foram criados para o boneco, para o bicho feio anterior. Irei mostrar também a construção de materiais procedimentais da parte do Substance Designer e Substance Painter, aplicação das tais texturas, e no Unreal, a importação de objetos, criação de materiais, etc. Enquanto que tinha como objetivo, obviamente, iluminação e tal, mas que não será possível aqui. Este é o local onde eu trabalho, pertence ao local onde eu trabalho, no corredor, do local onde eu trabalho, foi o corredor que teve que eu utilizei como referência para o meu projeto. Tem vários elementos que são bastante apelativos visualmente e que eu achei que seriam engraçados de modelar para vos mostrar também como é que isso funcionaria. Okay. São alguns dos objetos que eu criei. Este é o teto, está invertido, como é evidente. Podemos ver ali luzes, podemos ver também luzes de emergência. Passamos para portas com alguns detalhes da fechadura. Isto é tudo renderizado em Unreal Engine. Temos também aqui uma luz de emergência, outra luz de emergência, uma caixa onde se costuma pôr extintores e essas géneros de situações. Temos também uma porta e um armário. O resultado final da Unreal ainda não atingiu o resultado que eu desejava, um resultado fotorrealista, mas acho que estou relativamente no bom caminho. Podemos ver aí alguns outros exemplos. Okay. Deixa-me só vos mostrar. Eu utilizei o Matiné, tal como o Jorge e os seus colegas. Eu utilizei o Matiné do Unreal para vos mostrar como ficou o projeto, ou como está a ficar, aliás.
vídeo muito curtinho, até porque o roteiro também não é muito grande, mas é um vídeo relativamente curtinho. Seguidamente, vou-vos mostrar a modelação de um objeto. Eu escolhi modelar uma porta e fiz um time-lapse assim um bocadinho acelerado, porque também não teria muito tempo para vos mostrar tudo se fossem em tempo real. Mas posso tentar explicar um bocado do que fiz. Escolhi fazer uma porta, neste momento, achei que, tendo em conta o projeto que era bastante apelativo e depois vocês também vão ver que fica bem no contexto. Muito simples, extrudes. Uma coisa que eu aconselho muito, e digo isto também porque o Jorge dizia que tinha de sempre pôr a 0,2, uma coisa que eu aconselho é, do lado direito conseguem ver que eu escolhi o sistema métrico, ou seja, nós podemos facilmente trabalhar em metros, centímetros, é muito mais fácil do que adivinhar em que escala que estamos a trabalhar. Outra coisa que também aconselho é, sempre que fizerem insets, extrudes e isso, que tenham sempre o objeto com escala de 1 por 1 por 1, porque por vezes, quando nós fazemos insets, não fica muito correto. Neste momento estou a criar a pega da porta, vou simplesmente criar uma linha vetor para aplicar um array a este pequeno cilindro e depois fazer um bend sobre aquela forma. Peço desculpa da velocidade, depois eu poderei arranjar o vídeo original. Para quem não conhece, o Blender tem uma coisa chamada ruler, que nos permite traçar uma espécie de uma fita métrica entre dois pontos, e foi o que eu utilizei ali para ter a certeza que a fechadura se encontrava a 1 metro de altura. Pronto. Isto no fundo são tudo extrudes e pouco mais que isso, e insets, tal como já foi referido. Eu aqui neste momento criei fiz uma cópia do objeto e criei um iPoly, porque interessava-me ter detalhe no iPoly relativamente a esta grelha, para depois mais tarde poder calcular normais entre o iPoly e o low-poly. A alteração de cor dos objetos aqui significou apenas que as normais estavam invertidas, não sei se repararam na parte final, as normais estavam invertidas e eu estive a recompor as normais. Ok. Timelapse já vimos. Seguidamente irei passar Substance Designer. Prós e contras, PBR, como Pro, que é o PBR, Physical Based Rendering. Podemos dizer que está muito na moda, que significa neste momento que o PBR faz com que tudo tenha muito bom aspecto, independentemente da maneira como é aliás, da luz que está a ser refletida num objeto. Significa que ele utiliza leis de física para fazer cálculo da luz. Outra coisa boa é bake de texturas, muito bom. Eu pessoalmente até gosto mais do bake do Blender. Materiais parametrizáveis, significa que o objeto que é feito no Substance Designer é um objeto que é um formato XML, que é depois interpretado pelo próprio Substance Designer. E isso faz com que ele nos permita, aliás, o próprio programa permite colocar à disposição, ou neste caso, quando exportamos o nosso objeto,
expor pequenos parâmetros que nós podemos reconfigurar e podemos reutilizar. Por exemplo, os programas que estão em baixo, que são outras aplicações que utilizam o Substance Designer, conseguimos carregar substances dentro destes programas e todos os parâmetros que nós expusermos, nós conseguimos facilmente alterar. Ou seja, nós podemos, se fizermos uma madeira, que é o que eu vos irei mostrar a seguir no Substance Design, nós podemos expor, por exemplo, o grau da normal, ou seja, a rugosidade que a própria madeira tenha, podemos expor cor, podemos expor praticamente tudo o que podemos configurar dentro do Substance Design, nós podemos expor para fora e podemos parametrizar isso. Substance Share é um outro Pro que é um site da Algorithmic que permite fazer o share de substances destes materiais. Podemos ir lá buscar qualquer material feito por outras pessoas. Quem colocar lá o material sabe que qualquer pessoa poderá utilizar para qualquer situação, seja mesmo a nível comercial, pode ser utilizado. O Substance Designer permite também carregar PSDs, seja fecheiros de Photoshop, e selecionar quais é que são os layers que nós queremos, e a partir da versão 5.3 incluíram o Array, que é um render da NVIDIA, que permite fazer renders com melhor qualidade, muito semelhante ao Cycle. Contras. Não é muito fácil ter bons resultados. É preciso ter algum conhecimento também de PBR, é preciso ter algum conhecimento de luz, é preciso dedicar algum tempo também, mas por norma é sempre os resultados, se uma pessoa dedica tempo, consegue, mas não é muito fácil, não é muito fácil. Falta alguma documentação, principalmente na parte de FX Maps, que depois não irei falar deles, mas são mapas que permitem, são nodos que permitem construir outros shaders e não existe muita documentação sobre isso. Não é gratuito, lá está, neste momento eu tenho a licença Indie, mas quem gostar e quem utilizar isto para jogos, posso-vos dizer que é o que está a ser usado neste momento. Temos, por exemplo, a Naughty Dog, não sei se conhecem, que agora a lançar o Uncharted 4, ao falar do Uncharted 4, eles falam sempre que eles utilizaram o Substance Designer e o Substance Painter para fazer as suas texturas e o poder que eles conseguem ter. Isto é a interface do Substance Designer. Temos já à esquerda em cima o Explorer, onde podemos ver os diferentes materiais que eu tenho neste momento. Também dá para ver quais é que são os outputs que vamos ter, quais é que são as texturas que iremos ter. Temos em baixo a Library, que é onde nós guardamos os nossos nodos, que vão construir o nosso material. Temos em cima o nosso gráfico, muito semelhante talvez ao Cycles, em que nós colocamos parâmetros de entrada, ligamos parâmetros de entrada e ligamos parâmetros de saída, e depois acabamos sempre por ter um output, neste caso texturas, diferentes canais. Do nosso lado direito temos a zona parametrizável, a zona que podemos configurar de cada um dos nodos. Neste caso está selecionado um HSL, que é para selecionar a cor, alterar a cor. Em baixo podemos ver o View 2D, que tem neste momento o node que foi selecionado, e o View 3D, onde podemos ver o objeto a ser renderizado em tempo real. Podemos rodar, podemos aplicar luzes, podemos escolher outra geometria, podemos carregar a nossa própria geometria, podemos escolher como é que o ambiente está a afetar, podemos escolher o render, por exemplo. Nodos. Podemos encontrar os nodos que nós configuramos um material, podemos encontrá-lo na nossa library, ou então podemos encontrá-lo carregando no espaço e que nos abre aquele pop-up, onde estão os nodos que são mais configuráveis, ou que são mais utilizados para configurar. São os nodos que são dos mais utilizados, dos que eu utilizei também no meu material que eu vos irei mostrar. Temos desde blurs, temos blends, temos normal, temos diversos tipos de nodos. E o node podemos ver o node. Temos a descrição em cima, temos a resolução em baixo, temos uma saída à direita, as entradas à esquerda,
e temos, podemos ver que as entradas têm duas cores, o amarelo e o cinza, que significa cinza que ele recebe uma entrada a preto e branco, ou então a cor, que são aqueles amarelados. Este, por exemplo, este nó, por exemplo, permite escolher a opacidade dele, fazer blend entre dois parâmetros de entrada, neste caso dois nodos de entrada, o background e o foreground, e podemos fazer cropping também. E nesta demonstração de Substance Designer vai ser muito semelhante à demonstração de Blender. A questão eu vou tentar descrever o que está a acontecer. Iremos criar um material de madeira onde iremos mostrar a referência que utilizei e vamos expor parâmetros e vamos exportar para o fecheiro em que eles fazem o build. Ok, este Substance Designer, podemos escolher os PBRs que estamos a utilizar como background para criar diversos tipos de ambientes. Eu pessoalmente prefiro utilizar o ambiente de estúdio, porque acho que dá uma luz mais fácil de utilizar. Temos aqui várias substâncias já previamente criadas, que podemos reutilizar e que eles próprios podem se misturar entre si e podem, além de os criarmos, podemos também reutilizar. Vou criar um novo gráfico. Lado esquerdo conseguem ver que vai ser do género Metallic Roughness, que é o tipo de shader que o Unreal Engine utiliza e também podemos utilizar isso no Substance Painter, chamar-se de Wood, e podemos exportar até 4K. São os parâmetros de saída, os outputs das nossas imagens. Eu vou criar um frame para albergar todos os nossos nodos. Isto, no fundo, vai ser uma textura de uma madeira. Ou seja, porque é que isto é importante? Porque o Substance Designer permite que nós, independentemente da resolução, como isto é tudo uma questão, isto é tudo calculado, como é tudo calculado, não há propriamente aqui um desenho, ele permite que, independentemente da resolução, nós temos sempre o melhor aspecto que podemos ter. Isto nunca fica pixelizado. Okay? E é por isso que isto aqui é muito utilizado também. Neste momento estou a criar um Tile Generator. O Tile Generator permite-nos criar ladrilhos, ou então, neste caso, eu vou utilizar pequenas esferas para criar os nós da árvore, os nós da madeira. Eu estou a pôr valores que eu já sei, ou neste caso foram colocados valores que eu já sabia que iriam ter um resultado esperado, até porque isto permite muita configuração, desde a quantidade de colunas, quantidade de linhas, a nível de quadrados, permite-nos fazer input de diversos tipos de objetos, neste caso de formas, permite-nos aplicar rotação, permite-nos fazer randoms, aplicar translações. O de cima serviu, o Tile Generator de cima serve para nos dar a forma geral dos nós da madeira. O Tile Generator de baixo vai ser um pouco diferente e vai-nos permitir dar algum detalhe. Vai-nos permitir inserir na imagem final pequenas perturbações nas esferas maiores. Ok. Seguidamente irei utilizar um com o outro, utilizando, neste caso, antes disso ainda vou esticar um bocado os nossos nós, porque os nós da madeira costumam ser mais alongados, e iremos neste momento inserir a perturbação com o Warp. Conseguem ver ali que já existe uma perturbação na imagem de cima.
irei repetir o processo, desta vez um pouco mais fraco, no blend entre os dois, que está a ser feito pelo Warp. Okay. Reduz o tamanho da imagem, podem ver que há ali mais efeito, já temos ali perturbações no nosso nó. Muitas vezes, qualquer alteração que seja feita nisto é puramente estético. Ou seja, o artista, neste momento, decide que a melhor maneira, ou que deseja ter mais nós e que eles sejam mais alongados, então é criado um transformation para encurtar o espaço, logo ele duplica o que vier do outro lado. Neste momento estou a criar um gradient map. O gradient map permite utilizar os relivos de sombras na entrada e ir aplicando pequenos detalhes. Okay. Como podem ver, já se começam a notar os detalhes dos nós, embora não tenhamos ainda os veios, isso será posterior. Processo demoroso. Posso-vos dizer que demorei aproximadamente 4 horas para fazer este gráfico e estou a tentar explicá-lo em aproximadamente 10 minutos, por isso dá para perceber que é um bocadinho difícil. Posso-vos dizer que no final isto não vai ser nada complexo, tendo em conta nós existentes, gráficos existentes que podem fazer download na net, ou então até mesmo os que já aqui estão, porque quanto mais detalhe nós quisermos inserir, mais complexo o gráfico se torna. Okay? Neste momento estou a criar a parte dos veios, criei um gradient que irei alterar utilizando, peço desculpa, a minha referência. O gradient, vou fazer um pique das cores e ele automaticamente dá-me o gradiente das cores que eu tinha. Como podem ver, ele facilmente cria um gradiente. Vou neste momento fazer mais uma vez, criar umas ondas com o Warp. Não sei se isto tem a ver. Okay. E mais uma vez, neste momento estou a utilizar as ondas, estou a criar algum detalhe utilizando as ondas que já vinham de trás. Para quem provavelmente utilizar cycles, pensa que provavelmente isto é bastante semelhante e provavelmente poderiam chegar a um resultado bastante semelhante utilizando os nós existentes em cycles. Provavelmente não existiriam os nódulos de noise ou então estes style generators, mas provavelmente poderiam ser facilmente feitos. Neste momento eu vou juntar na minha imagem os veios de cima com os veios de baixo, mas para isso preciso claramente de uma máscara, que é o que este Levels vai fazer. Neste momento, criar uma máscara para juntar os dois. Já começamos a ter um padrão mais semelhante à madeira. Os níveis para balancear os pretos e os brancos da imagem.
Neste momento vou dar algum detalhe à nossa textura. Não queria que a textura fosse completamente linear a nível de cor, então introduzimos algum ruído na textura. Estes nodos de noise podem ser facilmente encontrados do lado esquerdo, na library onde diz noises, ou então podem ser pesquisados também no pop-up ao clicar em espaço. Neste momento estou mais uma vez a criar dar alguma informação mais artística à textura. Inverto o preto e branco e altero os meus níveis para ter algum detalhe, mas não excessivo. E multiplico os dois valores. Peço desculpa de ser um bocado técnico, mas é para compreenderem também como é que esta situação dos nodos, como é que eles funcionam entre eles e os tipos de resultados que podemos ter ao misturá-los. Temos ali algum detalhe. Vamos utilizar a textura que eu importei para dar a cor. Neste momento vamos utilizar o mesmo método que utilizámos no Gradient Map anteriormente, mas neste momento vamos manter a cor. Se vamos a ver, já temos algum detalhe da cor, utilizando apenas a nossa referência. Okay, o nosso output não vai ser metálico, que é uma madeira, logo pomos preto na saída de metálico, ligamos à cor e já ali temos a nossa madeira. Ligamos o HSL que nos permite facilmente mudar tonalidades de cor. Ligamos um Levels para equilibrar mais uma vez as saídas das tonalidades, para não ter nem muito branco nem muito preto na imagem. Porque se uma imagem for muito preta, por exemplo, a nível do roughness, acaba por haver demasiado brilho e, por exemplo, quando estamos a transformar para a nossa normal, se houver uma grande discrepância, vamos ter muito ruído a nível da normal. Podem ver, até estava bastante ruidoso e eu reduzi. Aqui mais uns níveis. Não estava contente propriamente dito com o roughness que estava à saída, que era muito claro, fazendo com que não houvesse brilho, e uma madeira por norma é um pouco mais polida, o que faz com que tenha algum brilho. Okay. Está como um aspecto. Okay. Seguidamente vou aplicar um pouco de detalhe à madeira, porque acho que a madeira está demasiado perfeita, para assim dizer. Precisa de ser está um pouco mais suja, ter algum gradiente a nível de cor, não pode estar da maneira que está. Então vou utilizando ali um nó de ruído,
vou rodá-lo, aplicar-lhe um pouco de blur e inverto as cores para tornar mais claro. E vou misturá-lo com a saída. E só um pouco menos detalhe, mais claro, blend e faço um multiply para o resultado final. Como podem ver, a madeira passou a ter um bocadinho mais de suja, um bocadinho mais de detalhe. Okay. O Substance Painter, que é o programa seguinte, não utiliza o normal, o output normal, utiliza antes disso utiliza o height map, por isso estou a criar um height map, que simplesmente ao criá-lo ele vai ficar exposto para ser utilizado pelo Substance Painter. Também vou aqui expor, e aqui sim, um parâmetro para o exterior, ou seja, com este histogram range vou expor o nosso range, e o range funciona como estarmos a dar mais ou menos relevo, vai nos ajudar a dar mais ou menos relevo à nossa imagem. Neste momento ele deixa de estar disponível aquele parâmetro porque o parâmetro foi exposto. Okay. Estou neste momento a gravar os fecheiros, publicar. Pronto. Isto é como criar um material no Substance Designer. Okay. Seguidamente. Irei demonstrar Substance Painter, falar um pouco sobre ele também. Mais uma vez, prós e contras. Prós, PBR, já falámos. Bake também texturas. Uso de fecheiros Substance. É um programa completo, não é um plugin de Photoshop. Podemos utilizá-lo por si só. Permite-nos criar texturas, mesmo assim à maneira de Photoshop, ou seja, com layers, utilizando diversos materiais. Muito bom. Contras. Mais uma vez, alguma falta de documentação, não é gratuito e quando eu estava a fazer isto, quando estava a preparar esta apresentação, ele crashava-me em algumas altas resoluções, por isso é que também nasceu a necessidade de fazer os vídeos. Parte de Bake permite-nos, entre o high poly e o low poly, aliás, entre o low poly e o high poly, ou muitas vezes só o próprio low poly consegue, é necessário, nós conseguimos fazer o bake de Ambient Occlusion, Color ID, Curvature, posição, normais, ou V para SVG. Tenho aqui, por exemplo, um exemplo de um low poly. Este low poly não tem qualquer detalhe, mas quando nós fazemos um bake do Ambient Occlusion e do normal, dá para ver claramente que ficamos com algum detalhe e que não precisa de estar ali, não são vértices que ali estão, simplesmente é a própria textura que está a dar esta informação. Uma das grandes vantagens também de utilizar este programa é o uso de Mask Generators, que nos permite criar máscaras entre dois materiais, como por exemplo, ao utilizar o Metal Edgeware, eu consigo dar o detalhe a este alumínio de que ele está lascado. E isto como foi exposto os parâmetros de configuração, eu consigo facilmente dizer qual a quantidade de dano que foi aplicado a isto, como é que deve ser aplicado, e isto também ele utiliza a informação dos bakes que são feitos, neste caso do Ambient Occlusion, do Curvature, do Position e do World Space Normal. No fundo ele sabe, quando está a gerar estes mapas, ele sabe qual é que é a forma do high poly e qual é a forma do low poly e sabe exatamente como é que há de aplicar esta textura. Neste caso, fazer este bake de máscara. Uma das coisas importantes é quando estamos a fazer a exportação do Blender, utilizar materiais, tenham nomes específicos daquilo que estamos a utilizar, porque cada material vai ser exportado como neste caso, um shader para dentro do Substance Painter. Ou seja, neste momento tinha o vidro, podem ver ali com a cor verde, e existe mesmo um shader chamado vidro.
e que é gerado depois no Substance Painter sem qualquer configuração, ele próprio sabe o que tem de fazer. Isso ajuda muito, perde normalmente muito tempo a fazer este género de configurações. Outra coisa que ele permite fazer é, por exemplo, um bake entre um low poly e um high poly. Neste caso, o low poly era só um único material e o high poly tinha 2 materiais. E ele permitiu-nos fazer um bake das cores de um para o outro. Ou seja, nós podemos utilizar este bake como máscara para aplicar dois materiais diferentes a uma mesma textura. Okay. Este é o interface Substance Painter, muito semelhante ao interface na minha opinião, muito semelhante ao interface do Substance Designer. Temos a mesma em baixo a parte de 3D, a parte de 2D. Em cima temos as ferramentas, muito semelhantes até ao Photoshop. Tem a parte para pintar, a parte, neste caso, de projeção. Aí é uma ferramenta mais própria daqui. Temos seleção de UVs, faces. Podemos fazer mirror do nosso objeto para pintar de um lado e ele aplica do outro lado, e depois algumas configurações de câmera. O nosso 3D, em tempo real, está a ser aplicado o shader. O 2D permite-nos ver todos os canais que nós estamos a utilizar, porque ele permite-nos fazer até alternar entre os diversos canais, nomeadamente, eu posso-vos mostrar aqui, eu já volto aqui atrás. Podemos, por exemplo, entre o Color, em cima temos o Color, o Height, o Rough e o Metal. E no nosso 2D nós podemos ver cada um deles, clicando no C, ele vai alternando, e clicando no M, ele depois volta-nos ao normal. E nós podemos desenhar individualmente a cada um desses canais. Voltando um pouco atrás. Temos por baixo, temos o nosso shelf, que é onde nós temos os nossos materiais, onde temos também Smart Materials, ele está ali um bocado escondido, não dá para ver. O Smart Materials são nada mais ou menos do que materiais que nós aplicamos já e que já colocamos efeitos sobre eles e que nós resolvemos que nós queremos aquilo mais tarde. Ou seja, nós vamos reutilizar exatamente aqueles shaders, aqueles materiais com aquela configuração, com aqueles efeitos todos, e nós queremos um material inteligente que depois, quando é utilizado noutro modelo, ele vai aplicar exatamente as mesmas regras e vai ficar exatamente não com o mesmo aspecto, mas com um aspecto semelhante, ou seja, visualmente vai seguir as mesmas regras. O shader. Também temos os brushes que podemos utilizar para pintura e também temos partículas, que eu não irei abordar nesta apresentação, e alfas variados. Os layers muito semelhantes a Photoshop, permite-nos desenhar sobre um layer normal, escolher um layer de fill em que todo o layer é preenchido com o mesmo material. Os nossos shaders, os nossos parâmetros, neste caso de um Paint and Steel, em que muitas das vezes tem a Advanced Parameters, ele não está expandido, mas por norma tem configurações que foram expostas do lado do Substance Painter e que deste lado podemos configurá-las, depois eu irei mostrar. E temos em baixo temos os nossos Your Settings, onde podemos escolher e alterar shaders, adicionar canais. Temos também efeitos de pós-produção, como vinheta, como correção de cor, etc. Okay, irei também passar agora à demonstração então do Substance Painter, onde iremos fazer bake texturas e importação de materiais, o que nós utilizamos, o que nós criámos anteriormente, aplicação de texturas e com máscaras e depois a exportação da textura. Este é outro. Okay, muito semelhante. Aqui permite-nos escolher diversos tipos de materiais, se é DirectX OpenGL e resolução da nossa textura final e importar o nosso FBX Low Poly, que é o que eu estou a fazer neste momento. Podem ver o FBX foi carregado, temos ali o nosso detalhe. Podemos escolher e podemos ativar e inativar os diferentes shaders. Como podem ver, todos estão escondidos, tirando a nossa madeira. É mais fácil quando nós queremos
por vezes desenhar sobre um objeto quando não temos outro está a ser visível, embora seja necessário escolher o shader para desenhar sobre esse shader, ou seja, os layers que vocês veem são apenas daquele shader. Okay. Neste momento arrastámos a nossa madeira, peço desculpa, era de uma pasta que está fora do ecrã, e temos ali o nosso wood que iremos utilizar. Tão simples como arrastar e ele automaticamente aplica. Aqui temos um range em baixo, que é o parâmetro que nós expusemos, e como podem ver, tendo em conta o detalhe que havia, podemos reduzir a quantidade normal, ou neste caso height map, que está a ser aplicada. Seguidamente irei demonstrar o vidro. O vidro requer transparência. A transparência não está no shader que nós estamos a utilizar neste momento. E como tal, o que nós vamos ter de fazer é alterar o tipo de shader e adicionar uma camada de opacity, que fica ali disponível do lado direito. Todas as camadas que sejam adicionadas depois ficam disponíveis para ser desenhado nela. Podem ver, já temos teríamos algum detalhe se isto fosse um fill layer. Como era um layer normal, ele não aplicava a todo o layer a cor. Esperava que nós desenhássemos sobre ele. Aí temos o nosso shader de vidro. A nossa grelha, nós precisamos de fazer o bake da textura. Neste caso, as texturas que lhe vão dar o detalhe entre o high poly e o low poly. Simplesmente chegamos aqui, escolhemos quais é que são as texturas que nós queremos fazer o bake, a resolução, qual é que é o nosso high poly e fazemos bake. Ele demora algum tempo, não é muito, e logo a seguir já está aplicado o nosso high poly. Podemos ver o detalhe do nosso high poly e o nosso low poly. Podemos ver que ele automaticamente nos colocou as texturas em baixo. Temos logo ali o normal e o ambient occlusion. No sítio dele, ele sabe quais é que são e onde é que eles devem estar. Okay. Escolhemos um material de alumínio e arrastamos para lá. E simplesmente ficamos com alumínio ali. Okay. Neste momento, vou criar um detalhe de uns parafusos. Irei apenas trabalhar no height, ou seja, vou inativar todos os outros canais, não havendo necessidade de eles lá estarem, porque no fundo é alumínio, é o mesmo fundo de alumínio, só quero ter informação de height. Okay? Okay. Para fazer de um lado e do outro, vou ativar o mirror, e neste caso a projeção. Aplicando o alpha que está do lado direito, o Gaussian Noise ali. Okay. Ao reduzir o tamanho do height, eu faço com que a informação seja, digamos, é um mapa mais de baixo relevo, podemos dizer assim. Ok, exatamente. E depois simplesmente aumento o height e reduzo um bocadinho o tamanho do alpha. E temos um parafuso que está a ser utilizado dos dois lados. Está a ser aplicado aos dois lados. Temos o detalhe da nossa grelha. Seguidamente iremos, antes de passarmos à fechadura, iremos aplicar um generator. Temos ali um material de ferrugem. Iremos criar uma máscara com generator e temos ali os diversos generators à nossa disposição, que criam diversos tipos de detalhes, todos configuráveis, já vem com a própria aplicação. Okay. E neste momento estava à procura, quando fiz o vídeo, estava à procura de um shader que não encontrava, e por isso é que demorou um bocadinho mais. Eu avanço um bocadito.
e finalmente me decidi por este. Neste momento conseguimos ver que este generator necessita de mais informação, nomeadamente mapa de curvatura, mapa de World Space Normal e de Position, que nós não temos, mas podemos facilmente ir fazer o bake deles, que é isso que eu irei fazer seguir. Como já existe o bake do Normal e do ambiente de Occlusion, nós podemos inativá-los, porque eles já os temos, ele não os vai remover. E aí temos. A informação foi aplicada automaticamente e temos ali nos parâmetros, podemos andar ali a brincar um bocado e a configurar esta máscara. Perto de perder-se foi um pouco de detalhe nos parafusos. Eu nesta altura decidi que não gostava muito do Iron e que preferia ter outro shader. E como repararam, mudar de shader foi só clicar, mudar de material foi só clicar noutro material. Todas as informações que estavam lá, ele manteve-as. Ou seja, é não destrutivo. Nós simplesmente escolhemos outro material e ele aplica. É uma das coisas que eles também defendem, este software é não destrutivo. Ou seja, não nos destrói a textura ao alterarmos, por exemplo, um material. Podem ver os parâmetros expostos, facilmente configuráveis. Podemos dar mais e menos detalhe à nossa máscara muito rapidamente. Conseguem imaginar isto nas mãos de um artista que esteja a fazer um elemento para um jogo. É muito fácil para ele criar um objeto ligeiramente diferente apenas alterando alguns parâmetros. Ou um objeto tem um aspecto ligeiramente diferente. Neste momento vamos criar a nossa fechadura. Mais uma vez um fileiro, mais uma vez com alumínio. E nós, neste caso, o nosso alumínio, a nossa fechadura, aliás, tem uns detalhes de borracha. Ele estava escondido, não estava visível. E como é que nós podemos selecionar a borracha da nossa fechadura? Simplesmente fazemos um bake dos Color ID. Temos ali a informação. Isto aqui é uma escala muito pequena. Conseguem imaginar que isto num objeto muito mais complexo teria outras ramificações, mas muito fácil de usar. Nós simplesmente chegamos e ele permite-nos fazer um pico de uma cor, tão simples quanto isto, e temos uma máscara criada, baseada no nosso Color ID. Para isso vou buscar um plástico. Como eu quero que o plástico seja preto, vou configurar a cor do mesmo. Neste momento também queria que parte do plástico fosse não base, mas fosse brilhante. Então também temos outra maneira para selecionar faces para criar máscaras. Vou criar outro layer com plástico shiny. Criar uma máscara. E simplesmente vou seleção de faces. A seleção de faces permite-me escolher quais é que são as faces que eu quero. Também posso escolher por UVs, também posso escolher por objetos, mas neste momento eu estou a escolher por faces. Podem ver, muito facilmente consigo criar máscaras para alternar entre um material ou outro dentro da mesma textura, e quando exportarmos isto tudo, o metallic e o roughness vão nos dar exatamente estes detalhes de quão brilhante ele é. Também podemos selecionar mais que um objeto arrastando simplesmente. Neste momento o material está
feito e irei apenas exportar. A exportação permite-me criar tamanhos diferentes para os diferentes objetos que eu estou a exportar. Selecionar uma pasta de exportação. E selecionar para objetos mais pequenos, resoluções mais pequenas, não havendo a necessidade de um grande detalhe. Okay. Não se preocupem, está quase a terminar. Ok. Unreal Engine. PBR, mais uma vez, Pro, grande qualidade gráfica, é dos topos no mercado. Comunidade online espetacular, muita documentação, vídeos de YouTube, é muito fácil encontrar documentação, encontrar tutoriais e aprender. É gratuito para pequenos projetos, contra uma boa máquina, na minha opinião precisa de uma boa máquina para correr isto, e por vezes a construção de materiais é um pouco confusa, que é isso que eu também irei mostrar um pouco da construção de materiais. A interface, quer dizer, vocês já viram quando o Jorge mostrou, mas no fundo temos em cima a seleção que nos permite ver cinematics ou blueprints, que é a parte da lógica, temos os builds da iluminação, temos a parte em que permite exportar ou então experimentarmos a nossa cena. Temos do lado esquerdo, temos todos os objetos necessários para construir, desde luzes a BSPs, que são objetos que nós podemos utilizar, a volumes para cálculos diversos. Ao centro temos a nossa zona onde trabalhamos, a parte hierárquica dos nossos objetos, que já estão em cena, o nosso detalhe de objetos, nomeadamente a mesh e o material que será aplicado, ou que estará para ele. E ali escondido estava o World Settings, que tem informação relativa ao Light Mask, que é a maneira como o Unreal Engine calcula sombras, e aqui temos algum detalhe dessa informação. Em baixo temos o nosso, digamos, a nossa organização do nosso projeto, e podemos importar e podemos pesquisar conteúdo. Ok. Demonstração. Irei demonstrar como importar objetos, também já foi, por isso isto também é rápido o vídeo. Importar texturas, criar materiais, temos materiais base e temos também instâncias de materiais, e depois explico o porquê da importância e fazer depois um pequeno build antes de terminarmos. Isto é depois. Sei que já estou atrasado, peço desculpa. Isto tem 7 minutos. Ok, simplesmente no nosso sistema de objetos estou a criar uma pasta para ter os nossos conteúdos, estou a ir buscar as texturas que nós exportamos. Simplesmente não vou buscar os heightmaps, porque ele não trabalha com os heightmaps, aqui ele trabalha com os normal maps. Temos de todos os objetos. Também não vou utilizar o vidro, porque o vidro não é propriamente necessário. Eu irei utilizar um shader específico para vidro, que já tenho aqui criado, depois irei demonstrar um pouco como é que ele é feito. Muito simples de importar as nossas texturas. Pergunta-nos se os normal maps realmente são normal maps, porque ele dá um tratamento um pouco diferente a eles, nomeadamente a maneira como olha para os canais. E importamos a nossa mesh, o nosso low poly, temos ali já um cantinho para ele. Vamos rodá-la porque ela neste momento está virada ao contrário. Tudo em tempo real, tudo relativamente fluido.
Existem ali umas falhas na figura, como ela está centrada perante o rasgo na parede. Okay. E iremos criar um material. Este material temos do lado direito o nosso nó principal, onde nós iremos ligar as nossas texturas, a Base Color, Metallic, a Roughness e neste caso a Normal. Existem outras. Importante também do lado esquerdo, conseguem ver uma parte que diz opaco, não sei se conseguem ver. Ok, exatamente, opaco, do lado esquerdo. É uma diferença entre um objeto seja transparente ou não, é o facto de ser opaco. Neste caso é uma configuração mesmo. Um objeto que tenha transparências também não pode ser opaco, tem uma configuração própria para ser transparente. Simplesmente ligamos ali os nossos nodos e é uma tremenda seca. Se todos os nossos objetos tiverem de ser ligados assim, vamos passar muito tempo a fazer este género de ligação e vamos acabar por não ter qualquer controle sobre aquilo que nós importamos. Okay? Como tal, existem outras maneiras, nomeadamente instâncias de materiais. Eu aqui vou utilizar, vou só aplicar aqui ao material, aqui ao nosso objeto, o material. Ele está ligeiramente mais claro porque é a maneira como o motor nos indica que ainda não foram calculadas as luzes sobre o material e as sombras. Ok, então criamos uma instância de materiais, em vez de termos aquela maneira que simplesmente arrastamos tudo para lá e não temos qualquer controle e vamos buscar o material opaco. Já está criado, que depois irei-vos mostrar como é que ele funciona. Simplesmente aqui arrastamos as nossas texturas, podem ver, bastante simples, não precisamos de andar a ligar coisas nenhumas, eles têm lá os nomes e temos aqui a maneira de, em tempo real praticamente, podemos ver as alterações, neste caso a roughness, podemos também alterar cor, podemos alterar a normal, podemos alterar até a deslocação dos UVs. Podem ver, muito mais controle do que teríamos com apenas arrastar as texturas para dentro do nosso material. Vou só... Nosso último material que iremos construir, segundo este sistema, opaco. Exatamente. Esta é a nossa grelha. Arrastamos. E pronto, e temos ali a grelha. O vidro é apenas um do tipo glass flat, que já irei mostrar. Okay, podemos procurar os nossos objetos, clicando ali naquilo, e aqui tem a informação do vidro. O vidro não é nada mais nada menos do que, no Base Color temos uma entrada de uma cor fixa e temos um Fresnel a dar-nos o especular. Temos no fundo o LURP, o que significa é que vão ser valores que vão entre 15 e 100, na opacidade é a mesma coisa, não temos roughness e temos uma refração de luz também dada pelo Fresnel. E cá está, mais uma vez, temos a parte da translucência na parte do Blend Mode e em baixo temos o cálculo das luzes, tem de ser por translucência também. Okay. O opaco, que era o tal material que vocês viram, um pouco mais complexo. No fundo o que isto significa é, temos uma textura de entrada aqui dada pelo nome de Diffuse, que é a textura que nós arrastamos, e estamos a multiplicá-la por uma cor. Na parte do roughness a mesma coisa, mas em vez de multiplicar por uma cor, nós multiplicamos por valores de escalar para nos dar diferentes alterações, neste caso mais ou menos roughness na textura. No metálico é a mesma coisa, embora não fosse necessário, porque é preto ou branco, e no normal simplesmente temos um parâmetro de entrada que no fundo construímos uma normal, que é o que aqui acontece ao adicionar isto com 1,
temos aqui uma normal e depois multiplicamos pela nossa própria normal, dando mais ou menos potência à normal. Opaco, como dizia ali a informação. Fazemos o build. Um build visto como está neste preciso momento iria demorar aproximadamente 30 minutos. Eu quebrei o vídeo e fiz com que isto demorasse um bocadinho menos. E mesmo que está com pouca resolução no bake das sombras, se ficasse como eu utilizei para o vídeo que vocês viram, seria aproximadamente 1h30 para fazer o cálculo das sombras. E mesmo assim é uma cena muito, muito simples. Fazer encoding das texturas. E pronto, e temos a nossa textura. É diferente, é um pouco diferente da textura que está do lado direito, isto porque o material que foi criado, que vocês viram a ser criado, já é um pouco diferente do outro material, porque este foi feito mesmo para esta apresentação. O bom de ter utilizado uma instância de materiais é que nós podemos alterá-la literalmente em tempo real e ver o resultado. Enquanto se fosse um material normal, nós precisávamos de gravar o material. E só depois de gravar o material é que víamos as alterações. Aqui não. Aqui nós podemos simplesmente alterar e vemos do lado direito, na própria grelha e na própria textura, a ser aplicado. Em tempo real. E não irei entrar na parte de iluminação porque, como é evidente, ia demorar muito mais e é outro tópico que não entra propriamente neste workflow de Blender para Unreal. Ok, para terminar, as minhas conclusões. Blender é um ótimo programa de modelação, não faço tensão sequer de alterar porque acho que faz praticamente tudo o que os outros fazem. Os outros, para fazer, na minha opinião, mais que o Blender, necessitam de plugins pagos e o Blender é bastante bom. Um workflow com Substance Design e Substance Painter é muito, muito bom. Permite que a uma equipa, se utilizar os mesmos materiais de base, vai ser sempre coerente para todos e vai haver sempre, neste caso, vai ser sempre bom. É assim. Não é fácil atingir fotorrealismo, no entanto, o Unreal Engine, com os seus cálculos de luz, é muito bom, embora necessite de grande processamento para fazer isso, e PBR e simulações de luzes também faz muito bom trabalho.